Pois é, amigos, vamos lá com mais um vídeo aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Você pode participar aí, né? Deixando o seu joinha, clicando no joinha, dando seu like aí, né? Participando aqui, se inscrevendo no canal, também compartilhando e comentando no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. Está ouvindo aí o barulho da chuva, né? Tá chovendo nesse momento aqui na nossa princesinha dos Hervais, né? Vamos lá então com as informações de hoje. O que chamou bastante atenção ontem foi mais um golpe do Lula contra o agronegócio, né? Mais um golpe do governo de esquerda que não gosta do agro, né? Tem raivinha do agro. O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, anunciou suspensão das linhas de crédito atualizadas do Plano Safra 2024-2025. A medida começará a valer nesta sexta-feira. Começou a valer hoje, dia 21, né? E foi comunicado oficialmente às instituições financeiras, que inclui aí bancos e cooperativas de crédito, né? Segundo o jornal O Estado de São Paulo, as linhas de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vão continuar operacionais, consideradas prioritárias. A suspensão é atribuída à falta de recursos agravada pela alta da taxa Selic e pela ausência de aprovação de projetos de lei orçamentário anual, né, para 2025. O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, explicou que as estimativas de gastos para o próximo ano foram atualizadas depois da divulgação de novos parâmetros econômicos pela Secretaria de Política Econômica e o recebimento de informações sobre o estoque de operações rurais, né? As estimativas dos gastos para 2025 com a referida subvenção econômica foram atualizadas, tendo como resultado um aumento relevante dos gastos devido à forte elevação nos índices econômicos que compõem os custos das fontes em relação aos utilizados na confecção do projeto de lei orçamentária 2025, ainda em tramitação no Congresso Nacional, segundo a afirmação de Ceron. Uma fonte do governo afirmou que estão estudando alternativas para resolver a situação sem depender da aprovação, né, dessa aprovação aí do PLOA, que é o projeto de lei orçamentária. E, no entanto, né, ainda não tem uma data definida. O impasse sobre a transparência das emendas parlamentares tem travado a deliberação, que deve ficar para depois do período de carnaval. A medida gerou preocupação no setor agropecuário. O sistema Fundação da Agricultura do Estado do Paraná, por exemplo, o FAEP, divulgou uma nota expressando a apreensão e pedindo que a suspensão não prossiga. O presidente interino do sistema FAEP, AGE, Eduardo Meneghetti, destacou que a falta de novos financiamentos prejudica agricultores e pecuaristas, colocando em risco a segurança alimentar e a economia nacional. Mas é a meta do governo, né? É justamente isso, colocar em risco a economia nacional. Ele afirmou, e a segurança alimentar nesse caso, né? Ele afirmou que o setor agropecuário é um pilar essencial da economia brasileira e necessita de suporte contínuo, permanente, para manter seu desempenho positivo. A suspensão afetará também programas como o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e o Programa de Modernização de Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras, o Moderfrota. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, criticou a gestão financeira do governo. Ele atribuiu a situação à falta de responsabilidade com os gastos públicos e diz que essa é a responsabilidade daqueles que fazem com que o preço na gôndola do mercado aumente, que a população não tenha direito de compra, não tenha capacidade no seu salário para botar comida na sua casa, que enfrenta uma dificuldade inflacionária enorme por irresponsabilidade fiscal, que é o papel dos parlamentares de oposição, pelo menos combater todo dia, né? A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, também manifestou descontentamento ao criticar a indefinição sobre a votação da lei orçamentária. Segundo ela, realmente não tem dinheiro, disse a parlamentar. Acabou o dinheiro para financiar um setor que precisa de dinheiro na hora certa. Porque se passar da hora não se produz. É diferente de uma indústria que você vira a chave e vou parar, depois eu ligo de novo, né? Foi o que ela disse. Não, né? Passou da época do plantio, acabou, só no outro ano, né? Então tem que ter esse investimento. E a questão é, né, essa raivinha do Lula, né, da equipe do Lula e propriamente do Lula com o agronegócio,
é uma questão que a gente sabia que ia acontecer, né? Infelizmente sabia que ia acontecer. Hoje, o ministro Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou a abertura de crédito extraordinário do valor de 4 bilhões para resolver esse impasse, aí, né, que podemos dizer de impasse, da suspensão de linhas de crédito subvencionadas do Plano Safra 2024-2025. Na verdade, tiveram que tomar uma medida porque a repercussão foi muito grande e negativa, sendo mais um tiro no pé, né, desse governo aí que está habituado a fazer esse tipo de coisa. Agora, a ideia é atingir o agronegócio sim no Brasil, né, desse governo, infelizmente. Apesar de se tratar de um crédito extraordinário, o montante estará dentro dos limites do arcabouço fiscal, de acordo com o ministro Haddad. Ele diz que está dentro do arcabouço, é um crédito extraordinário formalmente, porque não há uma outra solução possível neste momento em que o orçamento não foi aprovado, disse o Haddad em entrevista a jornalistas em São Paulo. O ministro reclamou que o relatório do senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia ao orçamento de 2025 não tem perspectiva de ser apresentado em um curto prazo. Nesse cenário, segundo ele, o presidente Lula pediu uma solução, relator, né? Foi esse o relato que ele fez aí para jornalistas lá em São Paulo. Em consulta, o Tribunal de Contas da União indicou à Fazenda que não haveria outra solução para o entrave que não a essa que foi adotada, né? E de acordo com o Haddad, ele continuando, né, a conversa, né, ele disse que a situação de imediato foi essa, né? Não havia uma outra medida a se tomar, né? Pelo menos foi isso, né? Segundo ele, o presidente disse que em virtude do ritmo em que as coisas estão em relação ao orçamento, não pode ser aprovado. E o ministro do Tribunal de Contas da União deixou claro que sem essa solução não haveria possibilidade de execução do Plano Safra. De acordo com o Haddad, a medida provisória deve ser publicada até segunda-feira e as linhas de crédito estarão normalizadas na próxima semana. Repercutiu mal e eles estão tentando destravar essa situação aí, porque de novo pegou mal, né? Aliás, esse governo só tem feito besteira. A suspensão de linhas de crédito subvencionadas do Plano Safra 2024-2025 pelo Tesouro ocorreu por dois fatores: elevação da taxa Selic, que provocou aumento de gastos para equalizar operações de crédito, e a não aprovação do projeto de lei orçamentária PLOA de 2025. As linhas subsidiadas do Safra oferecem uma taxa de juros de 8% para o custo da venda, né, e um percentual de 7% a 12% para investimentos na produção, enquanto que a Selic está em 13,25%. Conforme a taxa de juro básica, conforme ela vai subindo, são necessários mais recursos orçamentários para essa operação. O PLOA 2025 previa cerca de 14 bilhões para operações do Pronaf, custeio e investimento. Tal planejamento indica que havia sido feito antes do recente avanço da Selic, né? O agro calcula que o novo valor necessário seria de 22 bilhões de reais. A tramitação do orçamento de 2025, que deveria ter sido votado em 2024, mas em meio a mudanças em diretrizes, acabou ficando para 2025. Poderia resolver o problema, mas a tendência é de que a peça seja votada somente após o Carnaval. Se havia uma expectativa de 22 bilhões, né, do valor necessário do agro, né, esses 4 bilhões não vai nem fazer cócega, né? Pelo menos esse é o anúncio do ministro da Fazenda, Haddad, né, de crédito extraordinário de 4 bilhões para resolver aí o Plano Safra. Vamos ver, vamos aguardar cenas do próximo capítulo, mas a verdade é que esse governo, o Lula principalmente, né, ele trata com raivinha, né, do agro, ele tem ódio, né, do agro, né, porque o agro é um segmento que trabalha, que produz e que não está com essa turma aí de vagabundo que não trabalha, né. E para aquelas pessoas que ainda acham que o agro não representa nada, né, que desconhecem a importância do agronegócio para a economia nacional e o bem-estar do cidadão brasileiro, né, é bom lembrar que a produção e oferta de alimentação com qualidade, diversidade, consumo saudável, a geração de emprego e renda, atividade sustentável, né, e oportunidade de investimentos na indústria de transformação, comércio, transporte, arrecadação, tributos em nível nacional, estadual e também
nos municípios, né? Por essas razões, o agronegócio, e aí vamos englobar também a pecuária, né? A agropecuária, né? É considerado um dos principais motores econômicos do Brasil, né? Para começar, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e é preciso, né, tratar com seriedade, coisa que o governo não tem feito. Na verdade, o governo do Lula, o governo do PT, o governo de esquerda, ele declarou guerra ao agro, né? E o Brasil está caminhando para o buraco a galope, né? Nós estamos chafurdando na lama do PT aí e eles, né, esquerdistas, querendo acabar com o Brasil, arrebentando com o Brasil e levando todo mundo, né? Enfim, eu acho que já passou da hora, né? Já passou da hora da população começar a se mexer, né? A exigir a queda desse governo que tem sido desastroso para o país, né? E só está começando o terceiro ano desse governo. É preciso que a população espere menos, né, dos políticos de oposição ou da bala de prata que vem dos Estados Unidos, né? Vai acontecer muitas coisas em relação ao Brasil, que os Estados Unidos vão acabar apertando esse governo do PT aqui, esse governo criminoso, né? Mas é preciso que a população comece a se preocupar com a situação do país, porque senão, né, nós vamos ter aí mais problemas sérios do que nós já estamos tendo. E a população precisa se levantar, precisa se revoltar, né? Precisamos de gente de coragem para começar a se mexer contra esse desmando desse desgoverno aí do PT, que infelizmente trabalha para destruir o país. Está na hora do povo se mexer, né? E as questões aí de STF continuam, né? Falando da denúncia da Procuradoria-Geral da República, da situação do Alexandre de Moraes ainda, né, respondendo, dizendo que o processo que ele sofreu ali não tinha validade, que sofreu pelos Estados Unidos ou pelo Rumble, né? Não tinha validade jurídica nenhuma no Brasil. Na verdade, já está se preocupando em se defender, né? Vai ter que se defender. A AGU, né? A Advocacia Geral da União, vai defender o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, para quem dizia que não tinha validade jurídica, né? Para que está se preocupando em se defender? Vai ter que se defender, né? E o Alan dos Santos, o jornalista, né, que reapareceu, fazendo duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, acusando o ministro de transformar o STF em um cartório de extorsão, ao multar a empresa X em 8 milhões por não entregar dados pessoais, né? E o Alan dos Santos, ele ironiza o Alexandre de Moraes, dizendo que ele confunde as empresas de Elon Musk com o PCC, mas assevera que o magistrado antes protegido pelo Deep State americano agora está vulnerável com o retorno de Donald Trump nos Estados Unidos. O ministro enfrenta um processo internacional do Trump Media Group e da Rumble, estando impedido de entrar nos Estados Unidos, uma humilhação comparável à de Fernando Gabeira, né, que foi exilado nos anos 70. O Alan dos Santos finalizou o seu post dizendo que Trump observa o Brasil e que nem a China nem o globalismo protegerão Lula e Moraes da justiça. Ele promete desmascarar os corruptos revolucionários e prevê que ambos acabarão presos, algo que para ele, Alan dos Santos, já deveria ter ocorrido. Fato, né? Já deveria ter acontecido. Não aconteceu ainda. Por exemplo, a situação do tenente-coronel Mauro Cid, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele não colocaria, né, não tiraria do sigilo o processo, né, contra o tenente coronel Mauro Cid, né? Antes da denúncia do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, né, Moraes só tinha liberado as transcrições da delação e queria manter tudo desse jeito. Mas ele foi informado que nos Estados Unidos um grupo de advogados tinha entregado a Pedro Vaca Villarreal relatórios com provas de que não liberava, né, de que o ministro não liberava as partes do processo para a defesa. Para passar a impressão de legalidade, ele foi praticamente obrigado a tirar os sigilos. E acabou, né, que nessa situação em que do Mauro Cid, ele teve que
tirar o sigilo das imagens, de áudio e tudo que acabou sobrando na íntegra, né? Ele não queria que os vídeos fossem divulgados, né? Ele tirou o sigilo, mas não queria que os vídeos fossem divulgados. Porém, o que aconteceu? Ele divulgou pela metade, né? Editado da forma que ele queria. Só que os jornalistas tinham a íntegra, né? A maioria dos jornalistas tinham a íntegra. E sem o sigilo, ninguém pode ser processado. E apenas por isso foi que todos nós conseguimos ver o que o tenente coronel Mauro Cid suportou, né? Essa pressão toda, essa coação aí, essa coação criminosa, né, do Alexandre de Moraes com o Mauro Cid, que ameaçou prender a família toda dele, pai, esposa, filha maior de idade, né, para que o Mauro Cid mudasse, né, os seus depoimentos, né, e acabou mudando, né, nessa tortura psicológica aí. Bom, a questão é que a casa está devagarinho caindo para o lado desse governo, que só tem feito besteira, e para o lado de Alexandre de Moraes, e que vai respingar nos outros ministros que também, né, ajudam aí na perseguição de opositores hoje políticos, né? Eles fazem política, perseguição política dentro do STF. Então eles institucionalizaram e legalizaram a perseguição no Brasil, né? E vamos ver o que vai acontecer, a casa começa a cair para esse povo aí. Vamos agora para a parte esportiva do nosso programa. Deixa eu ver aqui, porque nós temos as locais também, né? Quero ver aqui que nós temos. Primeiro vamos falar dos campeonatos estaduais, né? O Campeonato Paulista vai entrar aí na sua última rodada da primeira fase, com o Corinthians na ponta. Dificilmente deve perder essa primeira colocação, a não ser que perca para o Guarani e o São Bernardo ganha o jogo contra o São Paulo, né? Somente nesse caso o Corinthians perde a primeira colocação. E alguns times lutando contra o rebaixamento, mas a última rodada vai ser no domingo às 17h30, todos os jogos às 17h30, né? Então nós teremos no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo de Ribeirão Preto, que não tem mais chance de classificação, acho que também não cai mais, né? Ele não pode ser mais alcançado aí, nem pelo Noroeste, nem pelo Água Santa e nem pela Inter de Limeira, né? Então escapou do rebaixamento, só que não consegue mais a classificação. Então o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Novo Horizontino lá em Ribeirão Preto, no estado de Santa Cruz, com o Novo Horizontino podendo vencer e ultrapassar o São Paulo, dependendo do resultado do São Paulo contra o São Bernardo, né? Então está lutando aí pela primeira colocação do grupo. E o mando de casa, quem fica em primeiro joga, né, como mandante nas quartas de final em jogo único. O Corinthians na Neoquímica Arena precisa de um empate para ter a liderança, sem depender de outros resultados, né, para ter a liderança geral do campeonato, para enfrentar o Guarani. No Alfredo de Castilho, o Noroeste joga contra a Portuguesa, né? A Inter de Limeira, lutando desesperadamente contra o rebaixamento, vai jogar contra o Santos lá em Limeira, no estádio Major Levi Sobrinho. No Maião, o Mirassol vai jogar contra o Palmeiras. O Mirassol já está classificado para enfrentar o Corinthians, né, nas quartas de final. E o Palmeiras tem que ganhar do Mirassol e torcer por uma derrota da Ponte Preta para se classificar às quartas de final, né? Se a Ponte Preta, por exemplo, empatar com o Red Bull Bragantino, acabou com o Palmeiras. O Palmeiras, que é o atual tricampeão paulista, ficará fora da primeira fase. E lá no 1º de maio, né, o São Bernardo vai jogar contra o São Paulo. Tem chances ainda de terminar como a melhor campanha dessa primeira fase, mas precisa vencer e torcer contra o Corinthians, que o Corinthians perca para o Guarani. O Velo Clube, com 10 pontos ainda, luta contra o rebaixamento, né, mas joga contra o Água Santa, que está ali na zona do rebaixamento, e o empate livra o time de Rio Claro do rebaixamento. Conseguiu se recuperar no final, né? O time do Velo Clube está escapando aí do rebaixamento. Ainda não escapou, mas está na luta para escapar, né? E no Campeonato Carioca, né? A Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, termina também na sua primeira fase neste domingo, neste final de semana, perdão, né? No sábado nós teremos 2 jogos no Maracanã. O Flamengo joga contra o Maricá amanhã às 18 horas. No Bacaxá, o Boa Vista joga contra o Volta Redonda também no mesmo horário, né? E no domingo,
Aliás, ainda no sábado tem mais uma partida. O Sampaio Correia, no estádio Lourivaldão, vai enfrentar a Portuguesa. Aí no domingo, as outras 3 partidas da Taça Guanabara, né, da última rodada da Taça Guanabara. No São Januário, o Vasco recebe o Botafogo, clássico no São Januário, Vasco e Botafogo. O Fluminense, no Maracanã, joga contra o Bangu. E no Laranjão, o Nova Iguaçu joga contra o Madureira. Esses jogos do domingo, todos às 17h30. No Campeonato Gaúcho, já fase de semifinal, né? Ida e volta lá no Campeonato Gaúcho. Nós teremos no Centenário amanhã. Aliás, os 2 jogos da semifinal são no final de semana. E de novo, né? A dupla Caju e o Grenal, né? Vão fazer a semifinal do Campeonato Gaúcho, só que dessa vez com os adversários invertidos, né? O Caxias, que pegou o Juventude, pegou o Internacional, né? Pegou no ano passado, e o Juventude, que pegou o Internacional, joga contra o Grêmio, né? Nessa semifinal. No ano passado, o Juventude chegou à final do Campeonato Gaúcho. O Caxias joga então contra o Internacional às 15h30, no Centenário, né? Depois faz o jogo da volta no dia 1º de março, lá em Porto Alegre. O Grêmio recebe o primeiro jogo. Vai ser na Arena do Grêmio, né? Recebe o Juventude às 20h30 do sábado também, na segunda semifinal. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos aí o que tem nós estamos na penúltima rodada, né? E temos aí 2 posições para ser definida, porque os 2 primeiros colocados se classificam direto à semifinal, depois os outros fazem os jogos para irem à semifinal, né? Há 2 rodadas do fim da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o melhor campeonato do planeta Terra, né? A competição chega a um momento decisivo. A briga pelas 2 primeiras colocações, que garantem vaga direta nas semifinais, e a luta contra o rebaixamento prometem jogos intensos. O líder, Iviema, com 5 vitórias consecutivas, é o único que depende apenas de seus resultados para assegurar o lugar no G2. Após a 7ª rodada, realizada no último final de semana, 4 equipes já garantiram vaga na próxima fase, independentemente da posição final. Iviema lidera com 16 pontos, seguido por Portuguesa FC Pantanal, né? E o Dourados Atlético Clube, os 2 com 14 pontos. Operário com 13, o Costa Rica com 10 pontos e o Corumbaense com 8 pontos, completa uma zona de classificação. Mas ainda correm risco, pressionados por Águia Negra com 7 pontos e o Naviraense com 6 pontos ganhos. Na lanterna, Coxim e Aquidauanense, nas últimas colocações, né, estão com 4 pontos e concentram esforços aí para escapar da degola. Pelo regulamento de 2025, os 2 primeiros colocados da primeira fase avançam diretamente às semifinais. O Iviema, com saldo de gols 13, precisa de uma vitória e um empate contra o Naviraense e Costa Rica, os seus últimos adversários, para confirmar aí a sua primeira colocação no campeonato, né? Então nós teremos aí na rodada número 8, né, a 8ª rodada da primeira fase do Sul-Mato-Grossense, começando amanhã com 2 partidas. Lá no Noroeste, em Aquidauana, o Aquidauanense joga contra o Operário. No Arturo Marinho, em Corumbá, o Corumbaense joga contra o Coxim. No Jacques da Luz, em Campo Grande, no domingo, 15 horas, o Pantanal joga contra o Águia Negra. No mesmo horário, no Virotão, em Naviraí, o Naviraense joga contra o Iviema, no clássico local ali, né? E o Costa Rica, no Laertão, joga às 16 horas contra o time de Dourados, né? São os jogos aí do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Agora vamos tentar aqui os jogos da Taça dos Campeões, que começam aliás, a Taça dos Campeões que prossegue nesse domingo, e começa também neste domingo os jogos da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. Na Taça dos Campeões, nós teremos os seguintes jogos, né? A partir das 8 horas da manhã, no Campo do Vicente, o Puma joga contra o Porã Motors, na rodada 6 da competição, né? Enfrenta o Porã Motors. O Sport Alicate vai jogar o segundo jogo contra o Sport 10, ali no Vicente. A terceira partida será entre Moca Esporte Clube e Cometa Ibuipê. O Atlético Júnior encerra a rodada do Vicente enfrentando o Clube Ourichope. No suplementar do estádio Aral Moreira, que é aquele campo de trás da arquibancada ali, né? Nós teremos no primeiro confronto o Grande Porã CCA Esporte jogando contra o Los Magos FC. A Serva Peroli joga contra o Aikemil no segundo jogo. Na terceira partida tem Ipacaraí, Itapema e Cerro Corá. E Pratos, Robocop e Amistad Uno encerram a rodada. Na Copa Internacional Veteranos da Fronteira Cinquentão 2025, nós teremos os seguintes jogos no estádio Aral Moreira a partir das 8 horas.
O Marambaia, lá no estádio Alô Moreira, joga contra o Los Magos Seniors. O Sport Braga faz o segundo jogo contra o Sócio Cuetê Master. A terceira partida será entre Ata e Sport Norteño. Encerrando a rodada no estádio Alô Moreira, o Arsenal FC 50 joga contra o Primavera Master. No campo do Zé Balão, lá no campo da Noroeste, do lado do 4º Batalhão de Polícia Militar, o Nosso Lar vai enfrentar o Tereré Esporte Clube no primeiro jogo. Segundo jogo será entre Unido dos Ipês e Cascudinho. E a Serva joga contra o Sampaio na rodada ali do Zé Balão, no campo da Noroeste, onde folga o time de Sangapuitã, né? Então, essa é a rodada aí da primeira rodada da nona Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, e também estamos na 6ª rodada da 7ª Copa dos Campeões de Futebol Suíço. Portanto, são essas as informações desta sexta-feira. Nós voltaremos na segunda-feira ou a qualquer momento aí com algum vídeo, com alguma notícia extraordinária, né? Nós estaremos por aqui. Então participe do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, deixando o seu joinha aí, comentando, compartilhando, né? O nosso vídeo para nos ajudar aqui no canal Fatos e Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.